Muito boa tarde a todos. Portanto, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores vereadores, também os nossos chefes de divisão e técnicos do município presentes nesta reunião de Câmara Ordinária. Cumprimentar igualmente o público que nos acompanha a partir de casa nesta transmissão em direto da nossa reunião e, com a vossa autorização, daria início então à nossa reunião de Câmara Ordinária. Verificada a presença de todos e entrando no período de antes da ordem do dia, no que diz respeito à agenda municipal, tenho a informar a Câmara Municipal que no passado dia 3 de dezembro reuni com a direção local do STAL, portanto do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, para analisar algumas situações referentes aos trabalhadores do município de Vendas Novas. Também, portanto, no mesmo dia, no hastear da Bandeira Ecoescolas, na Escola dos Campos da Rainha, onde funciona atualmente e de forma provisória a turma que estava, portanto, no JI da Afeiteira, que está em obras, como todos sabemos. No dia 6 de dezembro estive em reunião com as Infraestruturas de Portugal a analisar um conjunto de situações que têm a ver com a segurança rodoviária, bem como com investimentos mais estruturais, portanto, a realizar e programados para o Concelho de Vendas Novas nas estradas sob a tutela das IP. E também relacionado com algumas questões de sinistralidade rodoviária que registámos no troço da Nacional 4 compreendido dentro do nosso Concelho e para os quais apresentámos algumas sugestões. No dia 7 de dezembro estive presente nas cerimónias comemorativas do Dia da Artilharia e do Regimento de Artilharia número 5, portanto, no nosso regimento, e no dia 11 de dezembro, 12 e 13 participei no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Dia 13 de dezembro, portanto, no dia de ontem, estive presente no Conselho Regional realizado na CCDR Alentejo, onde foram eleitos os novos órgãos para o presente mandato autárquico, tendo sido eleito o Presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, como Presidente do Conselho Regional. À noite estive em reunião com os representantes do Partido Social Democrata e da coligação PSD-CDS-PP para apreciação ao abrigo do Estatuto de Oposição do Orçamento para 2021 e à noite com os representantes do PCP e dos Verdes para o mesmo efeito. Em relação à agenda, não tenho mais informações a dar à Câmara Municipal e passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à agenda desde a última reunião de Câmara, em primeiro lugar, só ressalvar um ponto da agenda que por lapso não mencionei na última reunião de Câmara. No dia 22 de novembro estive presente na exposição que assinalou o 32º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança na CPCJ de Vendas Novas. Neste período, desde a última reunião de Câmara, dia 2 de dezembro, visitei as obras em curso na cidade de Vendas Novas e no Jardim de Infância da Afeiteira. Dia 3 estive presente no hastear da Bandeira do Ecoescolas, no Jardim de Infância da Afeiteira, a funcionar na Escola dos Campos da Rainha. Dia 7 de dezembro estive em reunião na CIMAC no âmbito sobre as novas competências dos municípios. Dia 9 de dezembro recebi a primeira pedra, uma iniciativa por parte da EAPN Portugal, que é uma rede antipobreza, a representação portuguesa da rede europeia antipobreza. Dia 13 de dezembro estive presente no Networking Breakfast da Startup Alentejo. Estive em visita à Escola dos Campos da Misericórdia e ainda em reunião com partidos com assento nos órgãos do município para a discussão do Orçamento Municipal de 2022, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição. E, finalmente, hoje de manhã estive em reunião com a AMA no âmbito da Loja do Cidadão. Muito obrigado. Passava a palavra ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado. Começar por saudar a Câmara Municipal, os colaboradores do município aqui presentes e quem nos acompanha a partir de casa. Durante estas 2 semanas, apenas a registrar a participação na reunião do Estatuto da Oposição, decorrida ontem, em que tivemos a oportunidade de debater o orçamento e os projetos para o próximo ano, que obviamente irão ser votados no futuro muito próximo. Muito obrigado, vereador Ricardo. Passava a palavra ao vereador Tiago Aldeias. Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente, os senhores vereadores, os trabalhadores da autarquia aqui presentes, o público em casa. Hoje não temos público presente. Referir que não tenho nada a assinalar. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Tiago. Passava a palavra ao vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente saudar os membros da Câmara Municipal, os trabalhadores do município, quem nos acompanha a partir de casa, e apenas indicar que estive presente na reunião com a Câmara Municipal relativamente ao Estatuto da Oposição sobre o orçamento para o ano de 2022, no dia de ontem. Muito obrigado, Sr. vereador. Pergunto, no período antes da ordem do dia, se há mais algum assunto que queiram ver debatido e discutido. Vereador Ricardo. Muito obrigado. Estamos próximos do período do Natal, um momento em que as famílias tendem a reunir-se para confraternizar. Infelizmente, este período coincide com um elevado número de casos de Covid-19 um pouco por todo o país, tendo o Governo declarado algumas medidas de contenção que visam minimizar a propagação do vírus e o impacto sobre as nossas comunidades. Uma dessas medidas prende-se com a realização de testes, sejam eles PCR, de antigênio ou autotestes, antes de visitar, por exemplo, lares, hospitais ou eventos públicos com determinadas características. E foi neste contexto que, a partir do dia 19 de novembro, o Estado passou a comparticipar a realização destes testes rápidos de antigênio em farmácias e laboratórios que aderissem a um programa proporcionado pelo Estado, nomeadamente através do Governo. Obviamente que aderir a este programa é uma prerrogativa dos laboratórios e das farmácias, mas, ao que sabemos, até ao momento ainda não é possível fazer esta tipologia de testes em vendas novas. Nenhuma das farmácias terá aderido. E a questão que gostávamos de fazer ao Sr. Presidente é se foram feitas algumas diligências junto das farmácias locais, se verificou se, mediante algum tipo de apoio, esta realização dos testes poderia ser viável ou poderia ser apoiada, ou se, por outro lado, foi equacionada a promoção destes testes diretamente pelo município, neste período específico do Natal, que é um período em que o risco é acrescido, como aliás aconteceu em alguns outros municípios do país. Muito obrigado, vereador Ricardo. Em relação a esta matéria, e permitam-me dar aqui uma informação complementar sobre esta questão, o município, como já é sabido e foi tornado público, e tive o cuidado de ligar aos senhores vereadores para informar previamente, tomou a decisão de cancelar um conjunto de iniciativas que tinha programado tanto para este período natalício e de fim de ano, a bem da segurança dos vendas novenses, e achamos que era o mais razoável e sensato num período em que, de facto, temos vindo a registrar a nível nacional e até regional um aumento dos casos de Covid-19, bem como o aumento também do número de internamentos e, portanto, cuja gravidade devemos antecipar e precaver. E, portanto, nesse sentido, tomámos uma primeira medida que foi, ao nível do município, daquilo que depende da esfera do município, cancelar as iniciativas que poderiam e que de alguma forma tendencialmente geram a aglomerar população no período desta quadra natalícia. Uma segunda medida que está neste momento em análise nos serviços do município é a adoção de medidas internas dentro da Câmara Municipal, nomeadamente no período que o Governo determinou, portanto até dia 10 de janeiro, como período de contenção pós-quadra festiva, e temos neste momento em análise nos serviços do município, nomeadamente Proteção Civil, um conjunto de medidas internas para ajustar também o meio laboral municipal à realidade de contenção que aquelas 2 semanas sensivelmente tendem a trazer para a normalização e depois a retoma no período seguinte. Em relação à testagem, portanto, de facto, houve um contacto de uma farmácia local que não tem ainda no terreno, e não tem sido nada divulgado, que, portanto, tem interesse em fazer dentro daquilo que é a disponibilidade que tem, e há também um contacto diretamente com um laboratório para fazermos, como um município, pelo menos que conhecemos, já fez, um protocolo para a criação de um centro de testagens no município. Estamos neste momento a verificar quais são as condições, o que é que acarreta e que meios logísticos é que é necessário para a assinatura desse protocolo, que, recorde-se, tem o financiamento do governo português para esta questão da testagem massiva para aquelas situações e circunstâncias que, portanto, o estado de calamidade assim exige. Portanto, em breve esperemos ter novidades sobre esta matéria. Sr. Vereador. Muito obrigado. Apenas para referir que, da parte dos vereadores da bancada da coligação, conta com total solidariedade para aquilo que for necessário para implementar estas soluções de testagem, porque qualquer solução implementar que permita reduzir o risco para a nossa comunidade é importante e, como tal, entendemos que é fundamental que esse protocolo se venha a concretizar com a maior brevidade possível para que tenha tempo útil de eficiência até ao período festivo.
Bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, quando tivermos novidades, também daremos conhecimento disso. Esperemos que para breve. Pergunto se há mais alguma questão ou se avançamos para o período de ordem do dia. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas no seguimento de algumas questões que tínhamos feito ao longo das últimas reuniões, tem-se verificado ao longo das últimas semanas vários constrangimentos ao nível do trânsito e acessibilidades, que culminam, obviamente, nos trabalhos em curso na Avenida Marechal Craveiro Lopes, como também na ruptura de água junto à chamada rotunda da GNR. E nós, ao longo das últimas reuniões, temos alertado para diversas destas questões, não apenas pontuais, como for o caso do alerta do semáforo do cruzamento do Ivo, que continua intermitente, como também agora temos o semáforo da Nacional 4, perto da Etelgra, também ele intermitente, como também questões de fundo, como o caso do Sr. Vereador Ricardo Videira ter abordado a necessidade de se criar um plano de manutenção e acompanhamento destas várias necessidades e que hoje é mesmo uma necessidade premente dos vendas novenses porque estão constantemente confrontados com este tipo de situações. Portanto, rupturas e problemas que condicionam o tráfego automóvel e que por uma das principais artérias estar a ser alvo de reabilitação têm de contornar praticamente metade da cidade para conseguirem chegar a um outro ponto. Passeios que sofrem efetivamente intervenções ou são retiradas algumas árvores e ficam nesse estado durante meses ou até mesmo anos e que causam alguns constrangimentos para quem tem mobilidade reduzida, idosos ou para pais com carrinhos de crianças e intervenções em condutas, muitas vezes nas estradas, e que não são corrigidas em tempo útil, ficando abertas, como há um exemplo na Rua Carlos Pacheco, entre várias outras situações. E neste sentido, no seguimento daquilo que têm sido as nossas questões ao longo das últimas reuniões, gostaríamos de saber efetivamente o que é que está a ser preparado para endereçar este tipo de problemas que se têm vindo a verificar. Muito obrigado, Sr. Vereador Luís Matias. Bem, em relação à mobilidade e ao trânsito, fruto de obras de reabilitação urbana, não há muito a dizer. Já falámos amplamente, até este mandato que começou há pouco tempo, tem sido, portanto, um dos temas centrais que temos debatido aqui. Qualquer obra de reabilitação urbana que faça uma intervenção de fundo em qualquer via de comunicação traz sempre transtorno ao nível da mobilidade, criando a necessidade de alternativas para quem utiliza esses eixos rodoviários que estão a ser intervencionados. E, portanto, em relação a isso, é terminar as obras e, portanto, quando elas estiverem terminadas, certamente que não haverá constrangimentos. Aliás, a intenção é criar uma melhoria de tal forma significativa que, a médio e longo prazo, melhoremos a mobilidade, sabendo que no período de obra temos sempre transtornos e constrangimentos. Em relação às rupturas, nós efetivamente temos, portanto, o registro de várias rupturas na nossa rede, não é uma novidade para ninguém, portanto, nenhum destes eleitos nesta Câmara Municipal ou até em casa sabe perfeitamente que a rede municipal é uma rede envelhecida que tem vindo de forma progressiva e sempre que fazemos intervenções a ser renovada, portanto, de fundo, garantindo que aquilo que hoje está a suceder na Estrada Nacional 4 junto à Liga dos Combatentes, não se vai verificar nas novas intervenções que já fazemos ao nível da realização urbana e da mobilidade. E, portanto, o primeiro passo é garantir que no futuro não acontece onde intervencionamos. Mas sempre que acontece, e porque a rede é muito extensa no Conselho de Vendas Novas, aquilo que temos é uma equipa preparada para intervencionar no imediato e garantindo que faz a intervenção o mais depressa possível para que o impacto seja também menor. No caso, nesta ruptura de que estamos a falar de, portanto, uma ruptura numa conduta principal que vai levar algum tempo, portanto, à sua reparação. A estimativa que temos técnica até ao momento é até ao final desta semana para, portanto, regularizar a questão da ruptura e depois mais algum tempo para regularizar o pavimento. Ao nível de outras manutenções, já respondi a essa questão também na reunião de Câmara que realizámos na Landeira, ao vereador Ricardo Videira, que está a ser feito esse tal plano que eu vos falei e que tende depois a ter um conjunto de medidas, mas que nunca foi esquecido por nós, e há esse plano de manutenção que fazemos com alguma regularidade, nomeadamente ao nível da manutenção da rede viária, nomeadamente com o tapar de buracos, sempre que tal se verifique, e temos equipas para esse efeito e temos os meios que têm sido acionados sempre que necessário. Eu penso ter respondido às 3 questões colocadas. Pergunto, sim, vereador Luís. Só uma questão apenas, se há alguma atualização relativamente à questão de intervenção dos semáforos, que o Sr. Presidente também informou na última reunião que seria adjudicado, e se há alguma informação para a correção destas situações que se têm verificado. Para já não, portanto, a fase de concurso é uma fase, portanto, processual. Assim que a empresa estiver calendarizado, portanto, eu peço também para vos informar portanto, quando é que vai ser feita a intervenção.
Pergunto se há mais alguma questão. Ok. Então, não havendo, damos a entrada no período da ordem do dia. Pedi ao Dr. Helder que nos introduzisse os pontos. Boa tarde a todos. Então, entramos no período de ordem do dia. Primeiro ponto, limitação da área de reabilitação urbana de Vendas Novas, ARU. A delimitação da área de reabilitação urbana de Vendas Novas em vigor caduca em 20 de dezembro de 2021. A delimitação da ARU atribui à área um conjunto significativo de efeitos, nomeadamente a definição de apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana que se pretendem manter. Neste contexto, é pretensão proceder a nova aprovação da delimitação da ARU de Vendas Novas. Igualmente, considera-se oportuno proceder à alteração da sua delimitação, ampliando o respectivo perímetro, de modo a incluir áreas prioritárias de intervenção ao nível dos espaços e equipamentos de utilização coletiva, dotando o município de um instrumento capaz de enquadrar intervenções previstas nas oportunidades de financiamento comunitário existentes. Com base nestas premissas, foi elaborada a proposta de alteração da delimitação da ARU de Vendas Novas, em conformidade com o disposto no número 2 do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana. A proposta deverá ser remetida para a Assembleia Municipal para aprovação, nos termos do número 1 do artigo 13º do referido regime jurídico, e posteriormente remetida para publicação em Diário da República e para o Instituto da Habilitação e Reabilitação Urbana, IP, nos termos do disposto no número 4 e 5 do artigo 13º do referido regime jurídico. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. Para enquadrar a alteração à ARU que se apresenta, passar a palavra ao vereador e vice-presidente Valentino Cunha. Obrigado, Sr. Presidente. A alteração que nós promovemos nesta ARU irá incluir toda a zona da entrada sul, aquela que é designada a entrada sul de Vendas Novas, no perímetro desta área de reabilitação urbana. O seu objetivo principal é enquadrar todos os investimentos que nós estamos a fazer no espaço público, nomeadamente na Craveiro Lopes, e tornar toda a zona, achamos que ao incluir esta zona na ARU, podemos tornar toda a zona mais atrativa para a instalação e a implementação de novos serviços, públicos ou privados, para a instalação de pessoas e reabilitar também o património edificado privado. E, portanto, esta zona que previamente tinha ficado de fora será agora incluída de modo a consolidar toda aquela área já existente e a beneficiá-la. Mas, ao contrário do passado, nós não pretendemos que esta ARU tenha uma vigência de apenas 3 anos. Nós queremos avançar com uma operação de reabilitação urbana sistemática na zona que abrange toda a área da ARU e ter uma estratégia de reabilitação urbana, neste caso concreto na cidade, mais abrangente e mais duradoura no seu período. E, portanto, esta ARU que nós hoje aprovamos, esperemos que tenha a duração de 15 anos, que é o que está previsto, caso haja uma operação de reabilitação urbana que nós queremos avançar com ela já durante o ano de 2022. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passar a palavra ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vendas Novas tem realmente pela frente desafios muito importantes do ponto de vista urbanístico e que temos a expectativa de ver traduzidos e de alguma forma com objetivos e visões definidas através do PDM que está neste momento em revisão. No nosso entendimento é fundamental que o município tenha aqui uma estratégia clara para o desenvolvimento do Concelho e também para o desenvolvimento da cidade, que deve ter em conta fatores tão importantes como a mobilidade, a construção e a requalificação da habitação, que é um fator fundamental, a fixação e o desenvolvimento de empresas, a segurança, o ambiente, entre tantos outros fatores que são importantes para a qualidade de vida dos nossos municípios. Esta proposta de limitação da ARU, tal como nos é trazida, ela engloba praticamente todo o perímetro urbano consolidado da cidade de Vendas Novas, o que nos parece transparecer a tal falta de um programa estratégico de reabilitação, dá a ideia que temos uma ARU com o objetivo de, sim, efetivamente, baixar impostos, incentivar a reabilitação e de concorrer a fundos comunitários, mas ainda sem a tal visão de futuro que o Sr. Vice-Presidente acabou de falar aqui, que deveria e poderá ser traduzida através da operação de reabilitação urbana, que não é mais do que um conjunto articulado de intervenções que, de forma integrada, podem promover a reabilitação urbana de uma determinada área. E é realmente isso que nos está a fazer falta. E esse compromisso era aquilo que eu lhe vinha aqui
questionar, porque o objetivo, obviamente, é que tenhamos uma ARU com uma estratégia há 15 anos e que os investimentos do município sejam concertados com essa mesma ARU através da operação de reabilitação urbana. Portanto, aquilo que realmente registamos é a intenção e que passa de uma intenção a uma concretização a realização da operação de reabilitação urbana durante o ano de 2022. Contem connosco para isso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dá a palavra ao Vice-Presidente para a resposta. Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo de facto que é preciso termos uma estratégia abrangente, de longo prazo e transversal a toda a cidade, e nós falamos aqui da ARU de vendas novas propriamente dita e vamos, por simplificação, falar da cidade e deixar para já de fora outras localidades. Mas essa estratégia está a ser consolidada no âmbito do PDM e abrange todas estas áreas que mencionou. Abrange a mobilidade. Nós vamos avançar com a identificação de um conjunto de ruas em que deverão ou poderão vir a passar para sentidos únicos, no sentido de melhorar a mobilidade, o estacionamento e a segurança dos peões e dos automobilistas. Falamos também de fixação de empresas, quando no PDM tentaremos incluir a expansão do parque industrial, para além dos limites atuais. Falamos também na consolidação da zona urbana e da zona consolidada da cidade, passando aqui a repetição, mas por isso é que a ARU deve ser concretizada nas zonas que nós entendemos que devam ser ocupadas e reabilitadas como prioridade. Nós deixamos de fora parte não consolidada da cidade, nomeadamente os foros, a zona mais recente, como seja, por exemplo, o loteamento da Igreja de Santo António, porque as nossas preocupações, em primeiro lugar, para a requalificação da cidade, e aí incluímos na ORU novos projetos que temos em vista e que são do conhecimento público, que estão pensados para o futuro, como seja a zona da Boa Vista, como seja o loteamento do Centro Sociocultural, a Avenida da Misericórdia, toda a entrada sul, e isso faz parte da estratégia abrangente e que, sinceramente, digo-lhe que não é para este mandato, tudo. Por isso a nossa visão de longo prazo, a 15 anos, que envolve todas estas matérias. Da parte do município, nós estamos a desenvolver vários projetos, estamos a consolidar tudo não só no PDM, futuramente na ORU, mas também a ter a visão enquadrada dos vários projetos, em vez de os vermos individualmente, porque uns influenciam outros. Mas, obviamente, temos toda a abertura para receber sugestões, propostas, outras zonas que queiram ver requalificadas, e porque nós sabemos que existem muitos prédios devolutos na cidade e nós vamos proceder à identificação dos prédios devolutos em todos os núcleos urbanos do concelho, para que isso depois tenha uma consequência, seja agravamento ao nível do IMI, que pode chegar a 6 vezes mais numa primeira fase e pode ir a um máximo de 12 vezes mais, e nós aí, se queremos uma cidade bem tratada, também temos de ser implacáveis nesta parte, como pode ser também a identificação do conjunto de reduções de taxas e de impostos que quem queira, e incentivos públicos a nível estatal, que quem queira ter obras de reabilitação urbana e de recuperação de edificado também possa aceder. Portanto, não vemos as coisas como pequenos pontos separados uns dos outros, estamos a tratar tudo como uma estratégia coesa, transversal, para a cidade e para o concelho e que abrange vários planos ao mesmo tempo e que têm de estar necessariamente articulados. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, concordamos inteiramente com a sua mensagem, com aquela que deve ser uma visão de futuro para a cidade de Vendas Novas do ponto de vista urbanístico e sob o ponto de vista da reabilitação. O que para nós teria sido realmente importante era que aquilo que teria sido trazido aqui com a revisão da ARU, que já estivéssemos a tal operação de reabilitação urbanística devidamente preparada e devidamente estruturada, que traduzisse essa visão e essa estratégia que o senhor acabou de referir e que entrasse em conta com outras variáveis que não foram aqui definidas e que naturalmente os técnicos terão essa capacidade de fazer. É consensual entre nós que a ORU
é fundamental para o desenvolvimento urbanístico da cidade. Também será consensual que teria sido desejável tê-la hoje, não tendo sido possível ter esse elemento disponível neste momento. O repto que lançamos é que possa ser feito o mais rapidamente possível, seja ele através internamente dos serviços do município, seja ele através de uma contratação externa, caso se justifique, para que seja rápido e consigamos integrar então toda a estratégia de reabilitação urbana da cidade de Vendas Novas. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu permitam-me, só por uma questão de princípio, eu sou o único dos eleitos aqui na Câmara Municipal que já cá está, portanto, que já vem de trás e, portanto, traz alguma bagagem de conhecimento em relação a esta matéria. Tudo o que foi daqui é extremamente importante e é extremamente importante para uma visão de futuro que queremos para o nosso território. Mas não podemos esquecer em momento algum que esta ARU surge numa base de trabalho que deu origem a um plano estratégico de desenvolvimento urbano que está no terreno e que está em vigor. E, portanto, nós temos um PEDU que neste momento existe, que tem um conjunto de iniciativas programáticas bem definidas, que foi aprovada por entidades externas, que de alguma forma é uma visão que vem do ano de 2016 e que se projeta no tempo até ao ano 2026. E, portanto, esta era a primeira nota que vos queria dar, é que essa falta de estratégia é uma acusação um pouco forte, talvez, quando nós temos um plano estratégico que vem desde os nossos, portanto, o meu primeiro mandato à frente da Câmara Municipal e que enquadrou depois toda a justificação estratégica para a reabilitação urbana do Concelho de Vendas Novas, sobretudo para 3 áreas: comunidades desfavorecidas, reabilitação urbana e mobilidade sustentável. E, portanto, essa era a primeira questão que eu deixava aqui latente nesta análise, porque ela existe. E a segunda é que a ARU, portanto, tem associada uma ORU já atualmente. Portanto, o que nós estamos a fazer é, portanto, rever a nossa área de reabilitação urbana, quer na sua delimitação, quer no seu prazo de validade. Portanto, a nossa ARU tinha uma validade que se ia extinguir e, portanto, ela tem uma carência temporal e é necessário revê-la, ainda que não mexêssemos na delimitação, ela tinha que ser revista para voltar a ter um horizonte temporal válido. E, portanto, de alguma forma, estamos aqui a dar cumprimento a uma obrigatoriedade legal e, por outro lado, a ter uma oportunidade de melhorar aquela que era a visão, como disse o Sr. Vice-Presidente muito bem, com uma zona que tem vindo a ser intervencionada, que tem projetos previstos e que não estava incluída, e mal, dentro da ARU e, portanto, para melhor, nós estamos sempre disponíveis para fazer alguma coisa. A questão da ORU, portanto, nós temos, portanto, também esse conjunto orientador de regras definido. Aliás, nós temos tido, felizmente, quer no público, quer no privado, um conjunto de operações em Vendas Novas que têm vindo a ser apoiadas e esse é o primeiro grande objetivo de qualquer estratégia de reabilitação urbana, é incentivar pela positiva aos privados a reabilitar os seus imóveis, mais do que os penalizar por não o fazerem. Portanto, a nossa primeira visão estratégica é desenvolver e divulgar esses incentivos, e temos-lo feito ao longo dos últimos anos, e temos algumas operações em Vendas Novas aprovadas e com esses incentivos, que é um bom sinal para o Concelho de Vendas Novas, nomeadamente para a malha urbana consolidada do nosso Concelho e nomeadamente da nossa cidade. E por último, há um conjunto de outros instrumentos, o Sr. Vice-Presidente falou do PDM, temos também os planos de pormenor, todos eles casados e conjugados dentro desta área de reabilitação urbana. No caso temos o plano de pormenor da Entrada Sul, que é mais um motivo para fazer também esta alteração, uma vez que ela também abrange toda a zona do plano de pormenor, que está agora, como sabem, também em revisão e, portanto, é casar todos os instrumentos de gestão territorial e com, no fundo, numa única estratégia, numa única visão, e essa existe. Portanto, não há aqui nenhuma incongruência ou falta de visão estratégica. O que é que vai faltar agora de seguida? Aprovada a ARU na Câmara e na Assembleia Municipal, para onde tem que ir a seguir o documento, é fazer então a revisão da nossa ORU, portanto, do instrumento de aplicação territorial que gera e, no fundo, regula aqueles que são, portanto, os dados da operação. E, portanto, eu só queria deixar isto bem claro, nomeadamente na questão do PEDU. Parece-me particularmente importante frisar que nós temos um PEDU em vigor e que não está concluído, não está extinto e que é a base, inclusive, do acesso, como todos sabemos, aos fundos comunitários que justificam e financiam a própria intervenção pública que tem vindo a ser feita no Concelho de Vendas Novas nestas áreas. Vereador Ricardo, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que, naturalmente, que concordamos com os incentivos fiscais que são concedidos e inclusive com os empréstimos bonificados que poderão ser também concedidos neste âmbito, mas entendemos que a estratégia de reabilitação urbana da cidade de Vendas Novas pode e deve ir um pouco mais longe do que isso. Eu gostava de questionar relativamente à ORU, portanto, porque a ideia que eu tenho é que não existe uma operação de reabilitação urbana neste momento em Vendas Novas e, aliás, na informação que vem
à reunião de Câmara, informa precisamente que até à presente data a ARU de vendas novas não foi concretizada e aprovada. Portanto, e dizer-lhe, Sr. Presidente, também uma precisão em relação àquilo que acabou de referir, que a ARU, portanto, a área de reabilitação urbana, vem hoje novamente, passados 3 anos para a aprovação em reunião de Câmara Municipal, precisamente porque não foi, entretanto, aprovada uma ARU. Porque se tivesse sido feita a operação de reabilitação urbana conforme o Sr. Vice-Presidente acabou de referir, a durabilidade da ARU teria sido de 15 anos e não de 3. Portanto, em termos de estratégia, a própria regulamentação prevê que a durabilidade é maior se for feita a operação de reabilitação urbana, que é aquilo que desejamos e aquilo que impedimos a Câmara Municipal a fazer com a maior brevidade possível, para que daqui a 3 anos não estejamos aqui a votar novamente a mesma área ou um pequeno ajuste, que naturalmente que poderá ser necessário, mas não pela ausência de uma operação de reabilitação urbana, mas sim por necessidades das vicissitudes e da evolução do perímetro urbano da nossa cidade. Obrigado, Sr. Vereador. Essa informação é correta. Portanto, com a ORU, o prazo é prolongado no tempo e a estratégia é amplificada. Portanto, no fundo, é esse o papel da ORU. Os outros instrumentos de gestão territorial, bem como de estratégia de desenvolvimento urbano, são fruto dessa visão estratégica que eu falava que a ARU tem que ter, e aí não muda. Portanto, desde a criação da nossa ARU, a visão é sempre a mesma. Mas é isso, o prazo é prolongado no tempo, caso venhamos a ter essa operação consolidada. Até agora não temos. Portanto, isso fica claro aqui. E, portanto, hoje aprovamos esta nova visão da ARU, que dará origem a um novo documento, portanto, de ORU para prolongar no tempo durante 15 anos esta ARU. É isso. Bate certo. Muito bem. Com as intervenções e esclarecimentos prestados, pergunto... o vereador Tiago, peço imensa desculpa. Tinha pedido sim, senhor. Isto é tudo tão mau que até me dói o coração. Tenho que ser sincero. Os planos não estão casados, os planos devem estar todos divorciados, ou vivem em união de facto, ou partilham casas, ou... Uma coisa é certa, a discussão foi positiva, já percebemos que isto com um português bonito, afinal não há ORU nenhuma, por não haver ORU nenhuma, é que andamos desde 2014 até hoje, de ARU em ARU, até virmos agora, provavelmente, neste mandato, a concretizar uma ORU, para que na Sanda renovar a ARU consecutivamente. E isso é positivo. Assim como é positivo que o Partido Socialista, pelos vistos, hoje defende, a CDU também já o defendia há algum tempo, já o tinha referido na campanha eleitoral, o Partido Socialista hoje também já o defende e também já o vai concretizar sem cinismos e sem populismos, porque o Partido Socialista já o disse ontem à CDU, a CDU já o defendia, que é a realização de uma ARU para a Landeira. Estamos de acordo nisso, a CDU já o defendia na campanha eleitoral, estamos de acordo nisso, estamos de acordo que a concretização de uma ORU de forma a que a ARU dure 15 anos, estamos de acordo a que sejam realmente que esta ARU não tenha uma visão limitada e seja realmente uma visão estratégica para o Conselho da reabilitação urbana e que promova realmente a reabilitação urbana, que seja avaliado quem é que são as pessoas, que seja realmente promovida a reabilitação urbana, para que as pessoas possam recorrer a esta medida, recorrer aos incentivos que existem e, sobretudo, uma coisa que para nós é muito importante, que é que sejam ouvidas as opiniões dos técnicos, das pessoas que trabalham no terreno, dos arquitetos da Câmara, das pessoas que trabalham com estas coisas. Porque a gente estávamos aqui a discutir a ORU, na ORU, a ARU, na ARU. Os documentos são claros sobre isso, os documentos que vêm dos técnicos e que dizem que não há ORU e por não haver ORU é que tem que ser feita e por isso é que estamos aqui novamente a rever a ARU e andamos aqui desde 2014 e as pessoas estão lá em casa e a gente estamos a falar chinês para quem está em casa a ver isto, mas a verdade é que isto é uma matéria importante e a verdade é que, e já ficou provado que os planos não estão casados, estão todos divorciados, por isso é que a gente andamos aqui às vezes a fazer coisas avulsas e isso a gente pode dizer muito uns que há estratégia e muito outros que não há estratégia, há realmente problemas e há problemas graves. E desde logo há problemas muito graves quando as pessoas que trabalham nestas coisas, que fazem estes documentos, que vêm aqui à gente,
que fundamentam a base estratégica do Conselho, que tem orientações políticas, porque aos políticos cabe definir orientações políticas e aos técnicos cabe definir as orientações técnicas, justificá-las e argumentá-las e bem como aqui vem, mas é que as pessoas que fazem isto, os arquitetos deste município, são trabalhadores precários, são trabalhadores com vínculos precários, que há pouco tempo tinham avanças, que agora têm contratos, né? Quando a gente temos técnicos a fazer documentos destes que vão condicionar a nossa avaliação política e são trabalhadores precários, pronto, é aquilo que é, o documento é bem feito na mesma, porque as pessoas têm valor, fazem-no com qualidade. Não estamos a falar deste em concreto, estamos a falar de outros. Já aqui trouxe o caso de uma trabalhadora também que trabalha do Gabinete de Apoio Económico. Né? Isto é claramente um problema, assim como é um problema... Não vou dizer mais a palavra estratégia. O problema realmente é grave, é para resolver, ainda bem que é para resolver, ainda bem que o Partido Socialista hoje concorda com a CDU e vai concretizar a realização do Maru na Landeira, ainda bem que o Partido Socialista hoje concorda com a CDU e com o PSD também, que já aqui deixou claro, e vai concretizar o Maru. Significa que estamos todos de acordo nisto e estamos no bom caminho, tendo em conta que a ARU caduca no dia 20 de dezembro, esta solução que foi encontrada é a melhor, com certeza, não vamos deixar caducá-la. Muito obrigado, vereador Tiago. Eu só queria acrescentar uma coisa, porque realmente tem razão nisso. Quem nos acompanha, nomeadamente a partir de casa, pode não estar a perceber muito da discussão, por causa das siglas, mas só deixar aqui claro uma coisa para não haver dúvidas. Independentemente de não haver a operação de reabilitação, a ARU pode ter a durabilidade que nós entendermos. Quer isto dizer o quê? Que mesmo fazendo a operação, a ARU pode não durar 15 anos sem entendermos que ela tem que ser alterada por algum motivo. E isso tem que ser claro. E, portanto, neste momento, havia uma necessidade clara e identificada de alterar a área da nossa ARU, da área de reabilitação urbana. E, portanto, não é só o facto de não haver ARU e dali caducar, é o facto de termos uma oportunidade de melhorar. E isto pode vir a acontecer no futuro, a qualquer momento, desde que o entendamos fazer. Portanto, só para ficar claro, a área de reabilitação urbana que tem o conjunto das operações, de benefícios e de regras próprias para a reabilitação urbana é hoje alvo de votação na Câmara Municipal, irá à Assembleia Municipal e vai dar início a um procedimento de definição da operação independentemente do prazo de validade da ARU, porque a qualquer momento a Câmara Municipal pode propor à Assembleia uma alteração. Eu só queria deixar isto bem claro, porque às tantas com ORU e ARU, quem está em casa pode ficar com a ideia que hoje estamos a aprovar uma coisa que ficará durante 15 anos e não se fala mais nisso. Não é assim. Se houver necessidade de fazer ajustes, eles serão feitos. Portanto, só para deixar isto claro. O Vice-Presidente tinha dito também a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia pedir aqui ao vereador Tiago Aldeias que me dê o benefício da dúvida, no sentido em que, de facto, ainda não houve uma ORU em vendas novas, mas nós estamos bastante motivados em concretizá-la durante o ano de 2022, para que não tenhamos um prazo de caducidade tão reduzido para a ARU como tivemos nas últimas. E de igual modo, gostaria também de dizer que nós estamos a fazer um esforço muito grande para conciliar os vários projetos que nós temos, projetos que ainda estão, muitos deles numa fase de pensamento, não é? Mas que temos de vê-los de modo enquadrado para ver como é que a Avenida da Misericórdia vai influenciar a Avenida Generosa de Almeida, ou a Craveiro Lopes, ou o bairro 7 de Setembro, ou até aqui o centro da cidade. Relativamente à Landeira, nós iremos, em janeiro, definir a limitação da ARU da Landeira. Iremos, no terreno, com os técnicos, obviamente, verificar a área que fará mais sentido, pelo menos numa primeira fase, enquadrar numa ARU da Landeira e também no curto prazo, não sei se precisar-se em 2022, mas certamente depois de termos concretizado a ARU de vendas novas, iremos avançar também com a ARU de Landeira, para que a estratégia também não caduque no curto prazo. Relativamente à situação laboral dos trabalhadores, nós depois, numa próxima reunião, poderemos verificar as alterações que iremos fazer ao mapa de pessoal. Mas eu não podia deixar aqui de sublinhar que a minha confiança nos técnicos que acompanham toda a área do planeamento e outras áreas com as quais lido diariamente é absoluta, e que
eles são a principal força para que nós tenhamos aqui uma ARU e uma visão estratégica muito mais do que eu, porque eu apenas dou umas ideias do que acho que deveria ser a cidade e eles consolidam naquilo que pode ser a cidade, não é? E muitas vezes esbarro com o poder, né? Que não é, nem sempre é como nós sonhamos. Mas dito isto, obviamente nós temos a maior consideração pelo trabalho de todos aqueles que connosco lidam diariamente, que produzem este tipo de documentos técnicos que extravasam a minha competência técnica pessoal, não é a minha área, e procuramos sempre garantir as melhores condições laborais e por isso pode ser que o mapa de pessoal responda a essa questão em concreto. Obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu, por acaso, fui alvo ontem na reunião do Estatuto da Oposição a essa questão e, portanto, teria sido uma não questão hoje aqui. Portanto, o vereador Tiago coloca aqui a questão, mas teria sido uma não questão, claramente, se tivesse ontem na reunião. E, portanto, já ficaram ali algumas questões mais do que resolvidas. Essa é uma delas. Muito bem, mas discutido o assunto, eu pergunto se estamos todos confortáveis com a votação. Vereador Tiago. Eu só tenho que dar uma chega. O senhor ainda vinha ontem à reunião do Estatuto da Oposição, vieram os meus companheiros da CDU, mas as questões ontem não ficaram lá resolvidas. Podemos ter chegado a acordo sobre elas, mas elas continuam por resolver à mesma. Aqui é que a gente está de as resolver. E disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nenhuma solução surge primeiro que o problema. Portanto, vamos resolver, isso é que é importante. E havendo visão e espírito comum para resolver os problemas, isso acho que é a garantia melhor que podemos dar aos vendas-novenses e também aos técnicos do município. Acho que isso é o patamar de princípio essencial. Sobre a questão da área de reabilitação urbana de Vendas Novas, eu pergunto então se há votos contra, se há abstenções. Estamos todos de acordo, está então aprovado por unanimidade. Entramos no período do expediente. Presente para apreciação e votação a ata número 23, respeitante à reunião da Câmara Municipal realizada no dia 16 de novembro de 2021. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto sobre a ata se há alguma questão. Vereador Tiago. A ata tem um erro aqui numa das páginas. É na segunda página. Numa intervenção minha que foi a propósito do voto, apesar que aqui fizemos pelo funeral, pela morte do Mário Belmonte, em que refere cujo funeral foi no dia 15 de novembro. Não é verdade, o funeral foi no dia 16 de novembro. Tem toda a razão. Portanto, com a correção proposta, pergunto se estamos em condições de a aprovar. Todos a favor? Ok, muito bem. Aprovada por unanimidade. Vigésima segunda alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2021. Presente para apreciação e votação da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, a 22ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2021. A alteração comporta alterações de 31.670 euros nas despesas correntes, 5.200 euros nas despesas de capital. O orçamento da despesa do ano de 2022 comporta alterações em despesas de capital de 646 mil euros e o de 2023 em 270 mil euros. Muito obrigado, Dr. Helder. Em relação a esta alteração ao orçamento, só aqui um esclarecimento global. Portanto, temos aqui uma alteração de rubricas nas classificações de pessoal, como penso que perceberam, de cerca de 24 mil euros entre vários classificadores. Portanto, também no projeto de Ser Criança, para umas lembranças de Natal para as nossas crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, é reforçado com 500 euros. E uma alteração de classificação também no projeto de divulgação do Conselho,
de 170. Ao nível do investimento, há, portanto, aqui uma reorganização de valores também, com impacto nos anos seguintes, como penso que puderam ver, fruto da, portanto, recalendarização de trabalhos que iremos aprovar, bem como também uma questão corrente, que é o apoio a uma IPSS, peço desculpa, não é IPSS, é uma associação que vem também hoje num dos pontos próprios desta reunião, e julgo eu, também sobre as coberturas dos campos de pádel, acerca de um dos pontos que temos em discussão hoje também na reunião. Pergunto se há aqui alguma questão. Pergunto se... Vereador Tiago. Pronto, o orçamento municipal é um instrumento político. Quando temos tido aqui questões sobre ele, temos colocado... nós não concordamos com este orçamento no início do mandato, apesar disso temos votado a favor das alterações também, assim, garantindo, até porque várias das alterações têm sido para concretizar coisas para benefício da população. E como já disse, quando temos dúvidas, temos-las colocado. Há aqui algumas questões. Uma outra questão que não posso deixar de colocar sobre o orçamento, nomeadamente que são 22 alterações ao orçamento. Praticamente todas as reuniões temos decidido alterações ao orçamento. Nós estamos agora a discutir um orçamento para o ano seguinte, né? Com um orçamento que sofre num ano 22 alterações, são muitas alterações, né? Se a gente for comparar este orçamento, se calhar hoje, com o orçamento do início do ano, a alteração em alguns dos pontos poderá ser substancial, o que revela aqui uma alteração também de estratégias políticas, ou que pode relevar, não estou a dizer que é esse o caso. Pronto. Mas, por exemplo, aqui aumentamos o valor dos campos de pádel, é compreensível. Também temos aqui uma questão relacionada com as horas extraordinárias, com o trabalho extraordinário. Percebemos a necessidade de realizar trabalho extraordinário. Aliás, ainda há 8, 9, 10 anos era a CDU que estava à frente desta autarquia e realizava trabalho extraordinário. Na Assembleia Municipal, o Partido Socialista muito criticava o uso de trabalho extraordinário, até dizia que era a incompetência da gestão da CDU. Pelos vistos hoje, já não é incompetência da gestão do PS. Concordamos realmente que quando é necessário se realize trabalho extraordinário, vamos votar favoravelmente à alteração do orçamento para permitir realmente que até final do ano, apesar de não termos concordado com este orçamento, o Partido Socialista faça a sua gestão, porque, como já disse, muitas das questões são para benefício da população. Ainda assim, por exemplo, no caso do trabalho extraordinário, é preciso dizer que os trabalhadores do município da recolha de monos e verdes andam a fazer trabalho extraordinário ao fim de semana e depois vão depositar os resíduos no parque industrial porque as instalações da GESAMP estão fechadas ao fim de semana. Tanto o Partido Social Democrata como o Partido Socialista já reuniram com a GESAM, a CDU também já referiu em campanha eleitoral que é necessário juntarmos à conversa com a GESAM e encontrar soluções para problemas que ali existem, da incapacidade de dar resposta aos resíduos do Conselho, da ausência, da incapacidade de dar resposta aos resíduos do Conselho, se calhar de encontrar uma solução para esta também, que é andamos a recolher resíduos, andamos a duplicar trabalho porque recolhemos os resíduos ao fim de semana, depositamos no estaleiro, depois temos carregado o estaleiro novamente para levar para a GESAM. Ainda assim, havendo aqui, não estamos aqui concretamente a falar do orçamento, mas estamos também. E entendemos que esta é uma questão importante que é preciso ser revista. Muito obrigado, Sr. Vereador. 3 notas sobre as 3 intervenções que faz. 22 alterações, sem nenhum prejuízo para a Câmara nem para os municípios, e portanto isso é importante dizer, com um orçamento que é flexível e que tem muitas alterações, fruto de coisas como as que hoje aqui vêm, que não dependem inteiramente do município, nomeadamente um projeto de parceria, fruto de um protocolo que aumenta de valor e, portanto, tínhamos 2 soluções, ou não alterávamos o orçamento para fazermos só 21 e não 22, e prejudicávamos o Raquete Clube e todos os utilizadores dos campos de pádel, só para não fazer alterações ao orçamento, ou então fazíamos, e, portanto, 22 alterações, muitas delas, sim, algumas de gestão corrente, entre rubricas de classificadores, portanto, que quando fazemos o orçamento a um ano não conseguimos prever, e isso é normal, nem os serviços o conseguem,
como é óbvio, e muitas delas que não têm sequer a ver com a gestão municipal, que são fruto de ocorrências que ao longo do ano justificam as 22 alterações que hoje aqui iremos votar. Segunda nota, horas extraordinárias. Sim, vereador Tiago, o PS, tanto antes de estar no poder, criticava 200 mil euros gastos em horas extraordinárias. Atualmente gastamos 60, 70. Portanto, chegaremos aos 100, 120 no máximo. Portanto, sim, há uma diferença de horas extraordinárias e no momento em que a Câmara Municipal hoje tem tudo em dia aos seus fornecedores. O PS, na oposição, na Assembleia Municipal, criticava o facto de se gastar muito dinheiro em horas extraordinárias e não se pagar aos fornecedores a quem se devia, nomeadamente muitos da praça. Essa que era a crítica verdadeira do PS. E essa nós criticaremos sempre. Portanto, neste momento, a Câmara Municipal de Vendas Novas não deve nada a ninguém e, sim, faz muito menos horas extraordinárias, mas faz aquelas que são necessárias. O caso dos monos e verdes, sim, estamos a trabalhar neste momento aos sábados porque temos uma carrinha grua que neste momento não tem operador, e acho que já até estava avariado e que já não está, que já cá está, mas sim, houve um background, portanto um aumento do volume de monos e verdes, nomeadamente de recolha a domicílio, e para recuperar esse acumulado e para o serviço em dia estamos a fazer horas. São de facto extraordinárias, ok? Portanto, as horas são de facto extraordinárias. Aqui não há invenções e, portanto, sim, pontualmente aprovamos horas extraordinárias quando se justifica, em volumes muito diferentes daqueles que criticámos na altura e, sobretudo, com as contas em dia, o que é apanágio, e isso tem que reconhecer também. E, portanto, não vejo problema nenhum em alterar o orçamento. Desde que não prejudiquemos ninguém, não é por aí que a Câmara Municipal sai lesada ou prejudicada. O planeamento que é feito pelos nossos serviços, aqueles técnicos que defendeu há pouco, o planeamento que é feito com eles também no início do ano, e é feito com eles. E, portanto, não conseguimos prever ao longo do ano tudo aquilo que vai sendo mexido, nomeadamente dentro de cada projeto, entre classificadores económicos. Sim, é normal que não aconteça. E, portanto, não vem mal nenhum ao mundo, e essa é uma crítica que estamos habituados da CDU, mas que, de alguma forma, é uma crítica mais ou menos vazia, porque as alterações não prejudicam nada a ninguém. E, portanto, essa era a nota que eu queria dar também. Sim. Senhor Presidente, o que está em causa não é se gastamos 60 mil ou 200 mil euros, que também pode ser um problema. Não é isso que está em causa. Acho que o Sr. Presidente não percebeu bem a minha questão. A minha questão é que, se eu, enquanto trabalhador, vier carregar monos ao sábado para levar das ruas para o estaleiro e depois, durante a semana, andar a carregá-los do estaleiro para a GESAMB, é uma chatice, no mínimo. A minha questão é para ajudar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, até acho que já percebeu que eu não venho aqui só fazer crítica barata. O que eu venho aqui dizer é que ambos os partidos, tanto o PSD como o PS, já reuniram com a GESAMB. Se calhar até falaram destes assuntos. A CDU não reuniu com a GESAMB. É necessário, tanto para estes assuntos como para os assuntos dos resíduos das obras, é necessário reunir com a GESAMB. É necessário rever a forma que estamos a trabalhar com o Ecocentro. Porque é absurdo andar a fazer trabalho extraordinário ao fim de semana a carregar monos e verdes para o estaleiro da Câmara para depois ter que andar a recarregá-los para a GESAM. Se calhar é possível encontrar uma solução para se carregar ao sábado diretamente para a GESAM. Há uma dificuldade na deposição de resíduos no Ecocentro. A Câmara tem que pôr lá uma máquina a calcar os resíduos nos depósitos. Vocês conhecem estes problemas. Aquilo que a CDU aqui vem dizer é que é necessário ser mais eficaz neste trabalho que se está aqui a fazer de forma extraordinária, mas que podia ser durante a semana. O problema era o mesmo, porque durante a semana isto também acontece. E disse. Muito obrigado, vereador Tiago. Agora fez o papel do bonzinho, mas o ataque ficou lá logo na primeira intervenção e, portanto, eu não podia deixar de reagir quando há esse tipo de ataque. Está bem, vereador? Combinamos isto daqui para a frente. Quando ataque eu tenho que reagir e quando estou munido da informação e da certeza do que estou a fazer, portanto, eu vou reagir. Não pode deixar de ser assim, faz parte da questão. Só também explicar que não é assim liminarmente como diz. Portanto, quando pedir informação, peça 100% correta. O caso dos verdes não é assim. Nós comprámos um triturador ao abrigo de uma canhatura e está a ser triturado no estaleiro, até para fazer biomassa que depois é utilizada como fertilizante. Na questão dos monos, o que estamos a ver com a GESAM é um procedimento porque, de facto, não há capacidade de recolha da GESAM do volume de monos, e Vendas Novas é um dos municípios que mais monos recolhe ao domicílio e, portanto, fruto também daquilo que é a produção dos resíduos, e, de facto, não há capacidade do Ecocentro de recolher tudo. A deposição no estaleiro não é só uma questão de ser ao sábado, é uma questão de não haver capacidade no Ecocentro para recolher tudo, e o que está a ser declarado com a GESAM é eles virem recolher ao estaleiro municipal para que não façamos isso que está a dizer, porque nem sempre fazemos isso, do carregar depois do estaleiro para o Ecocentro. Aquilo que está a ser visto é a forma como vamos operacionalizar esta questão do aumento dos monos, nomeadamente, e os monstros ferrosos e não ferrosos, que é um problema de Vendas Novas neste momento, porque há muita produção.
Portanto, não há reutilização de equipamentos e não há, de alguma forma ou outra forma, de Estado que não entregá-los onde direito e, portanto, estamos a ver com essa questão. Mas voltando à alteração ao orçamento, e só para concluir, é a 22ª, se tivessem que ser de 25 ou 26, seriam, desde que isso nos permitisse funcionar de forma regular e sem pôr em causa ninguém. E, portanto, não vejo mal nenhum ao mundo, mas percebi o voto favorável da CDU como é habitual, a abstenção do PSD como é habitual. E, portanto, está aprovado por maioria. Empreitada de requalificação urbana da Avenida Marchal Carveiro Lopes, atualização do plano de trabalhos. No desenvolvimento dos trabalhos da empreitada de requalificação urbana da Avenida Marchal Carveiro Lopes, e conforme estabelecido no artigo 373 do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, verificou-se ser necessário proceder à prorrogação do prazo da empreitada devido aos trabalhos complementares aprovados, bem como ao ajuste do plano de trabalhos à data da consignação, conforme estabelecido no artigo 361 do mesmo diploma. Os trabalhos complementares aprovados anteriormente e os constrangimentos que estas necessidades promoveram no normal desenvolvimento dos trabalhos contratualizados levem a que, por facto não imputável ao empreiteiro, a obra deva ser prorrogada em 47 dias de calendário, totalizando um prazo de 587 dias, transportando o prazo final da empreitada para 31 de dezembro de 2022. Considera-se que o plano de trabalhos, plano de pagamentos e cronograma financeiro se encontram devidamente fundamentados, pelo que submete à apreciação da Câmara Municipal. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, já tínhamos falado neste assunto, era para ter vindo à última reunião, não foi possível e vem, portanto, agora a recalendarização, no fundo, da empreitada, com a proposta de prolongamento de 47 dias ao prazo da empreitada, que, portanto, vai colocar a bitola temporal a 31 de dezembro de 2022. Eu pergunto sobre esta matéria se há alguma questão que queiram ver esclarecida. O vereador Ricardo. Muito obrigado. O objetivo desta intervenção não é mais do que reiterar posições que assumimos anteriormente relativamente a esta tipologia de trabalhos e este tipo de pontos que vêm às reuniões de Câmara Municipal, em que, existindo intervenções de requalificação urbana com impactos diretos na qualidade de vida das pessoas que residem ou que usufruem daqueles espaços, que é fundamental que sejam adotadas metodologias em obra, por um lado, para minimizar os impactos sobre essas pessoas e, por outro, que a Câmara Municipal tenha a capacidade de zelar pelo cumprimento do prazo, zelar pelo cumprimento, obviamente, do custo, precisamente para minimizar esses impactos. Dizer que, obviamente, é difícil para nós, não estando a acompanhar diretamente, perceber em que medida é que estas alterações influem ou não influem no caminho crítico da obra. Confiamos naturalmente naquilo que é a posição dos colaboradores do município. E, obviamente que aquilo que desejamos é que daqui para a frente seja possível minimizar a ocorrência de situações semelhantes, minimizar a probabilidade de termos novas prorrogações de prazo e, consequentemente, que as pessoas que ali vivem, que usufruem daquele espaço, continuem com as suas vidas condicionadas por um atraso na condução de uma obra. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Tiago. Só também uma pequena nota. Dizer que, se o Sr. Presidente me dá licença, isto é um elogio um bocado ao ponto seguinte, mas porque estão associados. No ponto seguinte, o Sr. Presidente irá apresentar-nos aqui a empreitada da requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira, que também é uma ampliação do número de dias, e essa traz-nos aqui documentos que eu considero que são importantes para a nossa decisão, que está excelente, eu tenho que valorizar, porque traz-nos o parecer da entidade fiscalizadora da obra, inclusivamente traz aqui um documento entre as empresas e a empresa fornecedora de materiais a justificar o atraso na entrega dos materiais, ou seja, traz aqui todos os materiais que justificam o crescimento do número de dias. Enquanto este aqui, da obra da Marchal Carveiro Lopes, onde já falamos sobre isto, mantemos as mesmas preocupações que tínhamos, mas não traz o parecer da entidade fiscalizadora. Nem sequer o parecer da entidade fiscalizadora vem. Pronto, isto também não, concordando com o vereador Ricardo Videira, não sou técnico desta matéria, não é isso que vai determinar a nossa decisão, mas a verdade é que é preciso elogiar o trabalho dos outros, das outras entidades que apresentaram toda esta documentação, tanto que vem o parecer da entidade fiscalizadora e até documentos, pronto, que é de valorizar. E aqui no caso da Carveiro Lopes, nem temos parecer da entidade fiscalizadora, pronto, nem mais nada.
Pronto, apesar disso, compreendemos a necessidade de alargar os dias, até falo já sobre a outra nas duas, e disse. Muito obrigado, vereador Tiago. Eu não sei, temos connosco na reunião o nosso chefe de divisão da área operacional, engenheiro Nuno Lopes. Eu não sei se quer, de alguma forma, dar aqui algum esclarecimento desta diferença de metodologia. Temos ali o microfone, pedia-lhe esse favor, só para ficar registado para quem nos está a ouvir em casa também. Boa tarde a todas e a todos. Efetivamente, há um parecer da fiscalização. Consta no processo, provavelmente não terá chegado, mas há um enquadramento inicial também desta situação. Está bem? Muito obrigado, engenheiro Nuno. Portanto, só não foi, provavelmente não terá sido anexado à documentação, mas existindo, já dá esse garante de resposta, está no processo completo. Muito bem. Pergunta então, vereador Ricardo, sim. Apenas para dar aqui também algum conforto ao Sr. Vereador Tiago, eu não sei até que ponto é que isto não será decorrente de uma conversa que eu tive com o Sr. Presidente da Câmara, em que pedimos para reforçar a informação sobre o Jardim de Infância da Afeiteira com mais alguns elementos. Na sequência dessa conversa, e o Sr. Presidente comprometeu-se a enviar-me essa informação, provavelmente juntou-a à informação da Câmara Municipal. Não sei se foi esse o motivo para haver mais informação especificamente no ponto seguinte, se não, mas apenas para dar esse conforto em relação a essa conversa que tivemos ainda na semana passada, se não estou em erro. Efetivamente, vereador Ricardo, agradeço desde já. Por acaso não, estava no auto da fiscalização, estavam os documentos que tinham solicitado, tanto com a troca de e-mails com as empresas fornecedoras que não tinham cumprido o prazo. Eu peço desculpa, tanto a quem está a assistir em casa, nós estamos a bater quase 2 pontos em conjunto, que são as 2 prorrogações de prazo, ficam já discutidos, portanto não há mal nenhum, mas votaremos em separado, mas basicamente em relação ao JI da Afeiteira, estava precisamente no auto toda a documentação que vocês tinham solicitado e, portanto, foi só uma questão de envio. E, portanto, a questão, como dizia o engenheiro Nuno, a nossa fiscalização tem essa missão também, portanto, de garantir que o que é enviado está fundamentado documentalmente e, portanto, estavam lá a troca de e-mails que tinham solicitado. Okay. Muito bem, então colocava à votação a atualização do plano de trabalhos da Craveiro Lopes em primeiro lugar. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Portanto, está aprovado por maioria com a abstenção dos vereadores do PSD. Ok. Empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira, prorrogação de prazo. Tendo no decorrer da empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira sido detectado atraso na execução dos trabalhos, comparativamente ao plano de trabalhos em vigor, foi solicitado ao empreiteiro que apresentasse medidas de mitigação do referido atraso. Tendo sido apresentadas evidências das dificuldades em adquirir materiais e considerando que a conjuntura atual está a dificultar a execução das empreitadas de modo geral, considera-se que o dono da obra poderá conceder uma prorrogação graciosa do prazo da empreitada em 41 dias, conforme indicado no plano de trabalhos apresentado, prefazendo uma duração total da empreitada de 131 dias, levando a data final para 22 de janeiro de 2022. A prorrogação graciosa não representará qualquer aumento de encargos para o dono da obra, quer em questões de reequilíbrio financeiro, quer na revisão de preços, que será calculada pelo plano de trabalhos do contrato inicial. Assim, submete-se à aprovação a prorrogação do prazo em 41 dias, a atualização do plano de trabalhos, plano de pagamentos e minuta de contrato adicional. Muito obrigado, Dr. Helder. Já discutimos um pouco este assunto, mas basicamente a prorrogação em 41 dias da empreitada, nomeadamente pela dificuldade de fornecimento de materiais que, como todos sabemos, é neste momento um dos maiores problemas que temos ao nível da execução de obras públicas e privadas também e, portanto, devidamente fundamentado e justificado também pelo auto da fiscalização, como puderam ver. Neste caso concreto, pergunto também se a votação se mantém, portanto, semelhante à da anterior. Vereador Ricardo, sim. Muito obrigado. Apenas dizer que, à semelhança do ponto anterior, obviamente é fundamental conseguir garantir-se o cumprimento dos prazos e, neste caso específico, em relação aos materiais, sendo, eu diria, do conhecimento comum que, neste momento, existem efetivamente dificuldades de aprovisionamento e, estando ela devidamente também fundamentada, quer com parceiros, quer com correspondência trocada com os fornecedores, não nos iremos opor. Mas dizer que, eventualmente, para intervenções mais curtas, com horizontes temporais curtos, como é este caso de 90 dias, talvez faça sentido demorar um
pouco mais a fazer a consignação, precisamente para que os empreiteiros possam ter tempo para fazer os aprovisionamentos e não termos períodos mortos, digamos assim, de obra por falta de aprovisionamento de materiais. É uma recomendação que faço nesta perspectiva, a levar em conta no futuro, para que não tenhamos aumentos de prazo de aproximadamente 50%, como é este caso. Muito obrigado, vereador Ricardo. Só aqui uma nota. Hoje em dia já é difícil conseguir empresas que concorram nos concursos e nós temos prazos diferentes do privado. A consignação tem que ocorrer num prazo legal e, na maior parte das vezes, temos uma tolerância completa com as empresas nesse sentido. Ou seja, não apressamos a consignação, mas não pode passar do prazo legal e, portanto, tendencialmente fazemos cumprir isso. Independentemente disso, no decurso dos trabalhos, como nós sabemos, é sempre fornecido algum material que não é adquirido logo, ou que não é fornecido logo, apesar de ser adquirido. Portanto, pode ser encomendado e não fornecido no imediato, e foi o que aconteceu aqui, e, portanto, neste caso, nós consideramos perfeitamente justificada a situação. Mas, portanto, fica esse registro. Nós não tendemos a apressar consignações de obras, o que queremos é que as coisas corram, de facto, dentro do que é expectável. Portanto, com a abstenção dos vereadores do PST, está então aprovada por maioria. Pedido de parecer, autorização para rearborização de Val Figueira. Nos termos do número 1 do artigo 9 do Decreto-Lei 96 de 2013, 19 de julho, na sua redação atual, o ICNF solicitou parecer à Câmara Municipal sobre o pedido de ação de rearborização da Navigator Forest Portugal S.A., relativo a uma parcela da herdade de Val Figueira, com uma área ocupada de eucalipto comum, durante um período de 13 anos, pretendendo-se florestar 6,24 hectares com recurso à mesma espécie, numa área total de intervenção que ascende a 7,16 hectares. Da análise efetuada no âmbito das competências municipais, no quadro do PDM e no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, e de acordo com os elementos disponibilizados, o projeto reúne condições para emissão de parecer favorável, desde cumpridas as exigências legais aplicáveis, designadamente no que diz respeito à execução e manutenção das faixas de gestão de combustíveis. Muito obrigado, Dr. Helder. Temos presente, então, um pedido de parecer portanto, sobre a rearborização de uma zona de Vendas Novas, onde sempre tivemos, portanto, aqui alguma exploração na área da madeira pela empresa, portanto, em causa e com o parecer dos nossos técnicos, portanto, não vemos argumento nenhum para não emitir parecer favorável a esta situação. Passava a palavra ao vereador Tiago. Se me dão licença, vou ler até aqui do parecer. Sobre esta rearborização, ou seja, estamos a falar da replantação de eucaliptos numa área aqui até bem perto da cidade que ardeu em 2017. Vou ler. Deve salvaguardar sempre os valores do solo, dos recursos hídricos e da conservação da natureza, devendo as operações restringir-se ao necessário e regular desenvolvimento das ações conducentes à exploração do espaço florestal, compatíveis com os objetivos da proteção ambiental, de preservação e redução de riscos, conciliando assim a produção lenhosa com os valores ambientais presentes, nunca descurando a implementação das medidas de defesa da floresta contra incêndios, nem a proteção do montado existente. Em face da perigosidade muito elevada do local e do registro recente de incêndios, considera-se fundamental a reavaliação da densificação prevista para a rearborização. Estas são precisamente as preocupações que a CDU considera importantes nesta rearborização. Não temos nenhum problema quanto à prática florestal, mas aquilo que é conhecido é que esta empresa, que é a Navigator, a antiga Portcel, aplica hoje uma densidade que tem a ver com o número de plantas por hectare, que é demasiado elevada para os solos, demasiado elevada para os recursos hídricos e que põe em causa a perigosidade de incêndio. Para quem conhece o Conselho, sabe que em áreas do nosso Conselho e à volta dele, a empresa inclusive recorre a furos de captação de água para regar os eucaliptos. São coisas que consideramos graves e com as quais, por ideologia política até do meu partido, não podemos concordar. Muito obrigado, vereador Tiago. Eu já agora, já que nos leu uma parte do parecer, eu queria também ler uma outra parte. Também dos técnicos do município que tanto defende e nos quais nós confiamos inteiramente, independentemente da questão ideológica.
Face ao exposto, a operação reúne as condições para a emissão de parecer favorável, e vem a parte importante e que o pode deixar confortável ideologicamente, condicionada à compatibilização do aproveitamento florestal com as outras funções que o solo vivo desempenha. Ou seja, tudo aquilo que o preocupa, o parecer tem. E, portanto, confiando inteiramente nos técnicos, eu penso que não há aqui grandes questões ideológicas. Não há matéria para dar um voto que não seja favorável, cumprindo-se tudo aquilo que condiciona este parecer da Câmara Municipal e que é um parecer favorável condicionado, como podem analisar. Sim, pode usar a palavra. Não pomos em causa o parecer favorável sequer, ou qualquer ilegalidade nesta ação de rearborização. O que eu disse que foi que temos as preocupações que ali está escritas, reconhecendo a legitimidade do parecer, identificamos que aquelas preocupações e ideologicamente não concordamos com isto, porque consideramos que a empresa, provas dadas no nosso Conselho inclusivamente, não respeita a densidade por hectare, respeita a legal, não respeita a adequada aos solos, utiliza a máxima permitida por lei, sem sequer fazer análises aos solos e sem ter em causa se aquilo é adequado para aquele solo ou não. Não só este tipo de plantação põe em causa os lençóis freáticos do território, como ainda assim a empresa recorre a furos para ter eucalipto regado, como se estivéssemos a falar dos hortícolas da horta dos meus pais, e não estamos a falar de eucaliptos, e por isso, claro que o parecer está perfeito. Coloca ali aquelas que são as nossas preocupações e justifica que legalmente pode ser concretizado. Mas, ideologicamente, não concordamos com isso. E a Câmara Municipal e este Executivo é um órgão político. Senão, não era preciso votar isto. Os técnicos decidiam. Não? Os técnicos dão-nos um parecer e, politicamente, o eleito da CDU discorda desta rearborização por aqueles motivos que ali são descritos. E por isso votaremos contra. Muito bem. Pergunto se há mais votos contra. Sim, eu queria entrar na votação depois. Isso, só deixar mais esta chega, Sr. Presidente, peço desculpa que me esqueci, é que estamos a falar da Navigator, não estamos a falar de um pequeno proprietário florestal, estamos a falar da Navigator. E que é uma coisa importante por a responsabilidade social que social e não só. Muito obrigado, vereador Tiago. Parece-me que perante a Câmara e a lei, independentemente do nome da empresa, é igual e, portanto, deve ser igual para todas. De qualquer das formas, então, com o voto contra da CDU, pergunto se há mais votos contra. Voto favorável do PSD e do PS, portanto, está aprovado então por maioria. Segunda adenda ao acordo entre o município de Vendas Novas e o Raquete Clube de Vendas Novas. Considerando que em 17 de fevereiro de 2021 foi celebrado entre as partes um acordo de cedência de utilização de equipamento esportivo no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas do Instituto Português da Juventude, o qual visou definir as condições de parceria entre o município de Vendas Novas e o clube no âmbito da candidatura a apresentar pelo segundo outorgante junto do IPDJ para a reabilitação de instalações esportivas, mais concretamente, à instalação de cobertura dos campos de pádel em Vendas Novas. B. Em 22 de setembro de 2021 foi celebrada a primeira adenda ao acordo referido no considerado anterior, com o objetivo de definir em concreto o montante do apoio a atribuir pelo município ao clube, os moldes e tempos de pagamento, o prazo máximo de calendarização de execução da obra, a fiscalização, bem como as consequências em caso de incumprimento. C. O clube fez saber ao município que o orçamento de 75.030 euros, datado de setembro de 2021, destinado à obra de reabilitação da instalação desportiva, se encontra desatualizado face ao aumento do preço da matéria-prima, cifrando-se a esta data no montante de 84.193,50 euros. D. Para finalizar o processo, torna-se necessário fazer uma segunda adenda ao acordo, em referência, passando o apoio do município de Vendas Novas de 38.030 euros para 47.193,50 euros. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, de forma a enquadrar a matéria, eu penso que ficou claro, portanto, na leitura do ponto, mas nós temos em vigor um protocolo que já sofreu uma primeira adenda
com o Racket Clube de Vendas Novas, no âmbito de uma candidatura feita a um fundo do governo português para a colocação das coberturas nos 2 campos de pádel e, portanto, aqui com a questão do aumento dos preços dos materiais, o preço subiu e é feito um pedido de revisão da adenda, que vem aqui hoje à reunião de Câmara, então, para poder depois ser, portanto, assinado e procedido à obra. Nesse sentido, a diferença de valores, cifras em cerca de 9 mil euros, como perceberam, passou para 47 mil o apoio. Já aprovámos a alteração ao orçamento que continha esta alteração, portanto, do nosso orçamento. A dotação financeira não vemos como prejuízo. A ideia é aprovar hoje e assinar o mais depressa possível para que possam eles consignar também já a empreitada e fixar o valor de forma definitiva para podermos executar a obra que, segundo a indicação do próprio clube, portanto, irá ser executada tanto a partir do presente momento e até e durante o ano de 2021. Portanto, não será concluída este ano civil. Neste sentido, pergunto se há aqui alguma questão, alguma dúvida, alguma matéria que queiram ver esclarecida. O vereador Ricardo. Muito obrigado. Apenas dizer que saudamos este tipo de iniciativas em que existe uma parceria que é vantajosa para o município e havendo aqui fundos europeus também envolvidos, fundos do Estado também envolvidos, para dar suporte a um investimento e fazer aqui uma recomendação ao Sr. Presidente e à Câmara Municipal, ao vereador Copoloro, relativamente ao acompanhamento destes trabalhos, para que sempre que for necessário para a coletividade, e sendo uma coletividade que não tem naturalmente os técnicos para acompanhamento deste tipo de trabalhos, sempre que for necessário e sempre que for requerido, que o município possa providenciar esse acompanhamento técnico dos trabalhos para garantir o tal cumprimento do prazo, o tal cumprimento do custo e a boa execução técnica dos mesmos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Ricardo Videira. Só corrigir aqui uma pequena questão, não são fundos comunitários, é fundos do governo português, portanto não são comunitários. E dizer também que os nossos técnicos já estão a acompanhar, portanto, desde a primeira hora, portanto, esta questão, nomeadamente os nossos técnicos de desporto, bem como a nossa área operacional e também a de planeamento. Portanto, neste sentido já estamos a acompanhar e a dar apoio técnico também, porque é necessário um conjunto de documentação que o clube propriamente dito não tem portanto, não é uma questão que eles façam todos os dias e, portanto, estamos também a dar algum apoio nesse sentido. E, portanto, pergunto se estamos todos de acordo com esta adenda. Está então aprovada a proposta por unanimidade. Acordo de colaboração com a Associação Técnico-Profissional Dom Carlos I para o ano 2022. Presente proposta de acordo de colaboração entre o município e a Associação Técnico-Profissional Dom Carlos I visa regular as condições da parceria no que respeita ao apoio municipal para deslocações para visitas de estudo dos formandos, cedências de espaços para a realização de atividades e apoio em trabalhos de reprografia para o ano 2022. Muito obrigado, Dr. Helder. Passava a palavra aqui ao nosso vice-presidente, que tem o pelouro também da educação e que tem a responsabilidade do acompanhamento a estes protocolos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, se calhar, abordar os dois em conjunto, este ponto e o próximo. São dois acordos de colaboração, tal como já tínhamos feito no passado, tanto com a Associação Técnico-Profissional Dom Carlos I, como com o Colégio Lauro Vicunha, para apoio, nomeadamente, em transportes, cedência de espaços municipais, logística, fotocópias, que estas duas entidades educativas possam necessitar. No entanto, nós reparamos que havia uma gralha nos documentos distribuídos, nomeadamente a falta. É uma gralha muito simples que tem que ver com a falta de especificação do apoio logístico e que nós, por isso, alteramos os acordos, especificando isso mesmo e coloco, obviamente, à consideração se os restantes vereadores aceitam esta alteração em cima do momento, mas não é, digamos, fundamental para... não altera a substância. E aproveito para dizer que contamos ter na próxima reunião da Câmara Municipal também o acordo com o agrupamento de escolas, que por ser, como devem compreender, mais detalhado e mais abrangente, tendo em conta ser o maior agrupamento com mais alunos que temos no Conselho e ser público,
levou mais tempo a ser validado por todas as entidades envolvidas. Dar só esta nota para não estranharem o facto de não vir a esta reunião de Câmara também o acordo com o agrupamento de escolas. Essa informação ao vereador Tiago Aldés. Basicamente, só para contextualizar, no protocolo com a Associação Técnica Profissional Dom Carlos I surge na cláusula terceira, portanto 1.2, apoio logístico. Tínhamos assistência de espaços só e não estava o apoio logístico e deve ficar claro, e no caso do acordo com o Colégio Laura Vicunha, na cláusula quarta. Ok? Então aceito por todos esta alteração do documento. Eu colocava à consideração o primeiro protocolo com a Associação Técnica Profissional Dom Carlos I. Pergunto se há dúvidas, questões, se podemos passar à votação. Então pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está então aprovada a proposta por unanimidade. Em relação... Tem que introduzir. Acordo de colaboração com o Colégio Laura Vicunha para o ano letivo 2021-2022. Presente proposta de acordo de colaboração com o Colégio Laura Vicunha para o ano letivo 2021-2022, que define as condições de parceria entre o município de Vendas Novas e este colégio, nomeadamente no que diz respeito a transportes, atividades esportivas e assistência de espaços municipais. Sobre este ponto, pergunto se há alguma questão. Penso que, à semelhança do anterior e usando a mesma metodologia, portanto, está aprovado por unanimidade. Atribuição de um apoio extraordinário ao Rancho Folclórico de Landeira. Tendo o Rancho Folclórico de Landeira prestado apoio ao fornecimento de refeições escolares aos alunos da Escola Básica do primeiro ciclo de Landeira, durante as obras que ocorreram nesta escola durante o ano letivo 2020-2021, nomeadamente na cedência de instalações, e que esse apoio se refletiu no assumido custo por parte do Rancho Folclórico, propõe-se que a Câmara Municipal atribua um apoio extraordinário ao Rancho Folclórico da Landeira. O referido apoio consubstancia-se na compensação pelos gastos que esta associação incorreu, nomeadamente no que respeita à despesa de eletricidade do espaço onde as crianças comeram, num montante total de 330,81 €. Ora, muito obrigado. Passar a palavra também aqui ao Vice-Presidente, que também tutela esta área. Obrigado, Sr. Presidente. Neste caso aqui, durante as obras na Escola de Landeira, as crianças tiveram as suas refeições no espaço do Rancho Folclórico de Landeira. Como é sabido, neste período não houve propriamente atividade adicional do rancho naquele espaço, pelo que nós assumimos os custos de eletricidade do mesmo nas 3 faturas que nos apresentaram referente ao ano letivo e que no total dá este valor de 330,81 €. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a esta matéria. Peço que é consenso. O vereador Tiago. Isto, como refere aqui bem, é uma compensação pelos gastos da eletricidade. O vereador vice-presidente Valentino esclareceu-nos aqui que é o pagamento do valor das faturas de energia elétrica. Sinceramente, também calculamos isso, dado o valor ser 330,81 €. É justo o pagamento de energia elétrica à entidade pela utilização do espaço. Até é interessante a utilização do espaço e a partilha destes espaços entre a escola e o associativismo local. A opinião da CDU é que a gente podia ficar nos 330,81 €, até por uma questão de justiça, tendo em conta que a despesa não foi de certeza só energia elétrica. Porque, no mínimo, se foi preciso reparar lâmpadas, houve utilização de casas de banho, certamente. Não houve só a utilização de energia elétrica. A questão que aqui colocamos é se não faria sentido o valor, haver um valor um pouco mais elevado, sei lá, 500 €, porque estamos a ver isto só à luz da despesa que é a energia elétrica. Como o vereador Valentino aqui disse bem, não houve atividade do rancho nessa altura, mas houve utilização das casas de banho, certamente, houve utilização da cozinha, talvez, não sei. A sugestão que a CDU deixa é que este valor pudesse ser 500 €, por exemplo. Não sei se a associação fez alguma sugestão, mas que pudesse não haver uma visão apenas do custo unicamente que as faturas da eletricidade. E disse.
Obrigado, Sr. Vereador. Passar a palavra ao Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que, em primeiro lugar, qualquer apoio extra que não tenha que não seja em resultado de alguma despesa em concreto, deveria ter outro enquadramento que não este. Eu vou-lhe ser muito honesto, para chegar a este valor, obviamente que eu reuni com o Presidente do Rancho, o Sr. Raul Amálio, falei com ele quando verificámos quais eram as faturas que poderíamos assumir e as que não poderíamos assumir, tendo em conta o período do ano letivo, e este valor não nasceu do nada, nasceu do valor que apurámos, sempre informando o rancho da nossa decisão e eu sempre concordando com isso. Aliás, foi o rancho que nos enviou as suas faturas e apenas da reunião que tivemos, apenas solicitou as faturas de eletricidade, porque não tendo atividade para o exterior, eles também utilizaram o espaço nos seus afazeres que tivessem. Eles só nos solicitaram a parte da eletricidade no período do ano letivo. Foram 3 faturas, no total de 330,81 €. Qualquer apoio que se deva dar extraordinário, acho que deveria ser extra, fora este princípio que aqui estamos a utilizar. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu ia precisamente sublinhar isso. Acho que a natureza do apoio pode ser outra, mas neste caso concreto, que é para fazer face às despesas que tiveram, foi o que eles entregaram e que pediram. E, portanto, acho que não devemos aqui misturar as coisas. Se tiver que ser dado um apoio extraordinário por um outro motivo, fundamentado pela própria Associação, teremos disponível, como até aqui, para analisar. Em relação a este, mantemos então a proposta e o valor. E penso que é de comum acordo entre todos dar, portanto, esta compensação financeira ao rancho. Portanto, está aprovada a proposta por unanimidade. Proposta de intervenção no âmbito do programa Oscar, Oficina Solidária em Casa, apoio nas reparações. Pese embora o rendimento per capita dos requerentes ultrapasse o estipulado como regra geral para acesso ao apoio no âmbito do programa Oscar, considerando a sua condição social descrita na informação técnica, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do número 3 do artigo 4 do regulamento do programa Oscar, a integração do casal como beneficiários do apoio para a reparação do sistema de canalização da casa onde resida. Muito obrigado, Dr. Hélder. Passava novamente a palavra ao Vice-Presidente da área social. Obrigado, Sr. Presidente. Neste caso, trata-se de um casal de idosos com fortes carências, não só financeiras, mas também de mobilidade, e que, apesar de ultrapassar o limite por alguns euros, os serviços sociais entenderam que havia algum enquadramento para prestar este apoio um bocadinho extraordinário no âmbito do projeto do programa Oscar. E por esse ser extraordinário, nós obviamente temos de submeter aqui à apreciação da Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a esta matéria. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, pelo esclarecimento. Como já abordado relativamente a outros temas em reuniões de Câmara passadas, existem efetivamente vários problemas sociais excepcionais que devem ser endereçados e tratados dessa mesma forma, com excepcionalidade. E é por isso que a autarquia deve dispor, à semelhança daquilo que já mencionámos no passado, de mecanismos de emergência quando estes são necessários. Infelizmente, as situações de vulnerabilidade social são muitas e um pouco por todo o país e, também, infelizmente, Vendas Novas não é uma exceção. E entendemos, por isso, que sempre que existe enquadramento por parte do Serviço de Desenvolvimento Social e capacidade de execução por parte dos demais serviços do município, devemos procurar formas de apoiar sempre. Por vezes não se consegue efetivamente fazer tudo, mas deve haver um esforço para ajudar e começa por ser um bom princípio que esperamos ver aplicado sempre, de agora em diante, em momentos como estes. E é efetivamente por esse motivo que, à semelhança do manifestado anteriormente, estamos favoráveis a uma proposta como aquela que é apresentada aqui, que pretende ir mais longe, efetivamente, naquilo que são, ir mais longe do que são as responsabilidades da Câmara, portanto, procurar ir mais perto dos cidadãos e apoiar casos sociais mais frágeis, com o foco único e principal, que é o humanismo de colocar a pessoa também no centro da atividade que fazemos aqui, no centro da atividade política, que deve ser sempre o nosso princípio norteador. Muito obrigado, Sr. Vereador Luís. É, de facto, o nosso princípio deve ser de todos. Passar a palavra ao Vice-Presidente Valentino Cunha. Obrigado, Sr. Presidente. Só para referir que nós concordamos em absoluto
com essa premissa, mas deixar bem claro que estes municípios recorreram ao nosso serviço solicitando este tipo de apoio e, portanto, todos os municípios que recorram ao nosso serviço, as suas situações serão devidamente analisadas. Se houver espaço, seja ao nível logístico e de capacidade de resposta dos serviços técnicos e sociais, ou melhor, operacionais e sociais, nós analisaremos o contexto, mas será sempre uma análise casuística quando está fora do enquadramento legal, porque não podemos comprometer outros serviços municipais. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, aquilo que é a nossa posição e que já ficou clara anteriormente é que, efetivamente, em questões sociais e que sabemos que não conseguimos chegar efetivamente a todos os casos e àquilo que todos nós, enquanto eleitos locais, gostaríamos de chegar e gostaríamos de conseguir resolver, deve haver um princípio norteador que é este de tentar ir mais longe naquilo que é possível. No caso que aqui é trazido, como o Sr. Vice-Presidente disse, foi solicitado e é uma diferença razoavelmente pequena, mas existem casos onde podemos ir mais longe, desde que tenhamos efetivamente este princípio e saibamos que é possível e execuível fazê-lo. Aquilo que nós defendemos é que devemos ter este princípio, não ser apenas casuísta, e quando efetivamente é ou não questionado ou solicitado nesse sentido, o Serviço Social, o Serviço de Desenvolvimento Social, pode identificar estas situações e pode dar um enquadramento melhor para os diversos pedidos que podem efetivamente chegar ao município. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. A CDU não concorda assim de forma tão consensual com com a intervenção do vereador Luís Matias. Nem sequer consideramos que isto seja um caso assim tão excepcional. Há muitos casos destes no nosso concelho, não é assim tão excepcional. Se calhar nem todas as pessoas recorrem aos serviços do município, também não estamos todos no mesmo nível de informação e conhecimento, não temos todos a mesma capacidade de recorrer aos serviços do município. A verdade é que este assunto vem aqui à reunião de Câmara precisamente porque não cumpre o regulamento em vigor, ou seja, não cumpre o que está previsto no regulamento, não está enquadrado no regulamento e por isso é que aqui vem. Temos sensibilidade para o caso, muita. Consideramos que o que é importante é, nomeadamente, valorizar os salários e, aqui no caso, as pensões. Estas pessoas... É importante dizer também que aqueles que aqui estamos não sabemos de pessoas é que estamos a falar. O vereador da CDU não sabe de quem é que estamos a falar, porque o nome das pessoas aqui não é referido. E isso é importante, porque também não é o que interessa, não é saber quem é que é a pessoa. O que interessa é que esta pessoa não cabe no enquadramento legal deste regulamento, está fora dele, e por isso aqui vem como sendo um caso excepcional. A verdade é que há muitos casos excepcionais e que isto tem a ver com as baixas reformas que as pessoas têm, porque também tiveram baixos salários enquanto foram trabalhadores. Tem a ver com a dificuldade social dos idosos no nosso concelho e do nosso país. Aquilo que a CDU pensa sobre isto é que, se calhar, é necessário subir então o valor que está previsto no regulamento, ou então, pelo menos, esta informação deveria vir um pouco mais complementada, se calhar, pelo menos com o orçamento da obra que é previsto fazer à pessoa, porque refere aqui que são questões de canalização, mas nem sequer temos a noção de se questões de canalização pode ser uma coisa mesmo muito simples, que o Oscar está previsto para pequenas reparações, pode ser uma coisa mesmo muito grande. No mínimo deveria vir aqui um orçamento ou alguma mais informação sobre a obra que é necessário fazer. Não nos vamos opor à concretização do apoio, mas a exceção não se pode tornar prática, ou decidimos subir o valor do regulamento, ou tem que haver aqui mais informação justificativa, e disse. Obrigado, Sr. Vereador. Estava precisamente aqui a analisar o documento e dou-lhe inteira razão numa das componentes que frisa. Eu vou, inclusive, solicitar ao nosso serviço operacional que faça uma estimativa do valor
da intervenção, porque não vem frisada no documento e, portanto, será solicitado isso. Portanto, que seja feita uma quantificação e peço que seja dado conhecimento aos vereadores para que complete a informação daqui para a frente. Vou pedir ao serviço também e ao Sr. Vice-Presidente que comece a vir essa informação, como fazemos, por exemplo, para os apoios extraordinários ao associativismo, que vem quantificado aquilo que se vai fazer. E, portanto, se estamos a cumprir um regulamento, deve vir completo na informação de base, inclusive uma nota do serviço operacional com a disponibilidade da Câmara Municipal para fazer a intervenção. Fica então essa nota. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que, relativamente à questão da privacidade e de não revelação de quem é que são as pessoas que estão ou não a receber efetivamente os apoios, estou totalmente de acordo com o Sr. Vereador Tiago Aldeias. Esse é efetivamente algo que nós devemos privilegiar e que já referimos em vários momentos, não apenas neste tipo de apoios como noutros, que sejam apoios sociais, sejam de que índole forem. Agora, aquilo que os vereadores da coligação PSD-CDS têm referido aqui e manifestaram publicamente é que temos de fazer propostas e resolver problemas que estão no âmbito municipal. E muitas vezes propostas que acabam por extrapolar aquilo que são as responsabilidades do poder local. Porque temos vários momentos do poder local. Tivemos um momento inicial de infraestruturas básicas, tivemos um momento de garantir serviços à população, temos agora um momento em que, muitas vezes, ainda saindo fora das suas competências, podemos efetivamente chegar mais próximo, ajudar mais, sem desvirtuar aquilo que é ou não a responsabilidade da ação social nacional via Segurança Social, mas que está que o município pode efetivamente empreender. E é neste sentido que damos esta nota, enquanto princípio norteador, e não colocamos enquanto regra, mas sim enquanto princípio norteador na nossa atividade política. Bem, muito obrigado, senhores vereadores. Penso que estamos esclarecidos e em condição de votar o ponto. Pergunto se há votos contra, abstenções. Está aprovado por maioria com a abstenção do vereador Tiago Aldeias, da CDU. Resumo diário de tesouraria. Apresento o resumo diário de tesouraria respeitante ao dia 13 de dezembro de 2021, cujo saldo é de 1.742.561,60 €, correspondendo 1.532.039,01 € a dotações orçamentais e 210.522,59 € a dotações não orçamentais. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunta em relação ao resumo diário de tesouraria se há alguma questão. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento. Passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente para nos dar alguma informação sobre as obras privadas. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às obras, nós trazemos aqui 11 projetos, 4 de construção, 4 de legalização, 1 de alteração e ampliação, 1 de reconstrução e outro de reabilitação, e todos eles estão devidamente instruídos e tecnicamente fundamentados. Pergunto se há alguma questão em relação às obras privadas. Estando instruídas todas com os devidos pareceres técnicos, pergunto se estamos todos de acordo em relação a todas. Muito bem, então estão todas aprovadas por unanimidade e é encerrado o período da ordem do dia. Portanto, não havendo público presente na sala, daria a palavra ao Dr. Helder para a leitura da nossa minuta, quando possível. Posso? Aos 14 dias do mês de dezembro do ano 2021, na sala de sessões, edifício do espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal tentado presente. O Presidente, Luís Dias, o Vice-Presidente, Valentino Cunha, os vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 15 horas. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. Período da ordem do dia, limitação da área de reabilitação urbana de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a submissão da proposta de alteração da delimitação da área de Vendas Novas à aprovação da Assembleia Municipal. Expediente, atas, foi lida e aprovada por unanimidade a ata número 23, respeitante à reunião realizada em 16 de novembro de 2021. 22ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2021. A Câmara Municipal deliberou por maioria
com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com os votos a favor do vereador Tiago Aldeias, do vice-presidente Valentino Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a 22ª alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2021. Empreitada de qualificação urbana da Avenida Marçal Carveiro Lopes, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com os votos a favor do vereador Tiago Aldeias, do vice-presidente Valentino Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a prorrogação do prazo da empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Carveiro Lopes em 47 dias, aprovar o plano de trabalhos, plano de pagamentos e cronograma financeiro, bem como a respectiva minuta de contrato. Empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com os votos a favor do vereador Tiago Aldeias, do vice-presidente Valentino Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar a prorrogação graciosa do prazo da empreitada de requalificação do Jardim de Infância da Afeiteira em 41 dias, aprovar o plano de trabalhos e plano de pagamentos, bem como a respectiva minuta de contrato adicional. Dito parecer, autorização para rearborização, Valde Figueira. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do vice-presidente Valentino Cunha e do presidente Luís Dias, emitir parecer favorável ao pedido de ação de rearborização da Navigator Forest Portugal S.A., relativa a uma parcela da herdade de Valde Figueira, de acordo com a informação, parecer dos serviços e respectivos documentos anexos. Segundo a adenda ao acordo entre o município de Vendas Novas e o Raquete Clube de Vendas Novas, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a segunda adenda ao acordo entre o município de Vendas Novas e o Raquete Clube de Vendas Novas para a utilização e beneficiação dos campos de pádel no âmbito do Programa de Reabilitação de Instalações Esportivas, período 2021, do Instituto Português do Desporto e Juventude, que contempla um apoio financeiro no montante total de 47.193,50 €. Acordo de colaboração com a Associação Técnica Operacional Dom Carlos I, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de acordo de colaboração entre o município e a Associação Técnica Operacional Dom Carlos I, no que respeita ao apoio municipal para deslocações para visitas de estudo dos formandos, cedências de espaço para a realização de atividades e apoio em trabalhos de reprografia no ano 2022. Acordo de colaboração com o Colégio Laura Vicunha, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de acordo a celebrar com o Colégio Laura Vicunha para o ano letivo 2021-2022, que define as condições de parceria entre o município de Vendas Novas e este colégio, nomeadamente no que respeita a transportes, atividades esportivas e cedência de espaços municipais. Atribuição do apoio extraordinário ao Rancho Folclórico de Landeira. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do apoio financeiro extraordinário ao Rancho Folclórico de Landeira, no montante total de 330,81 € para compensação pelos gastos que esta associação incorreu pela cedência de instalações para fornecimento de refeições escolares aos alunos da Escola Básica do Primeiro Ciclo Landeira durante as obras que ocorreram naquela escola durante o ano letivo 2020-2021. Proposta de intervenção no âmbito do programa Oscar. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do vereador Tiago Aldeias e votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do vice-presidente Valentino Cunha e do presidente Luís Dias, ao abrigo do número 3 do artigo 4º do regulamento do programa Oscar, aprovar a integração de um casal de idosos como beneficiários de apoio para a reparação do sistema de canalizações da casa onde residem. Obras de licenciamento, processo número 98/2021. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de legalização e arquitetura do processo número 98/2021, de acordo com a informação técnica 5.845/2021, devendo-se levantado o respectivo auto. Processo número 75/2021. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RJUE, do processo número 75/2021, de acordo com a informação técnica 6.072/2021. Processo 66/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RJUE, do processo número 66/2021, de acordo com a informação técnica 5.932/2021. Processo 3/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RJUE, do processo número 3/2021, de acordo com a informação técnica 5.962/2021. Processo 62/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RJUE, do processo número 102/2021, de acordo com a informação técnica 5.808/2021. Processo 72/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de licenciamento ao abrigo do artigo 23º do RJUE, do processo número 72/2021, de acordo com a informação técnica 6.027/2021. Processo 60/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de legalização do processo número 60/2021, de acordo com a informação técnica 5.815/2021, devendo-se levantado o respectivo auto. Processo 103/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de legalização do processo número 103/2021, de acordo com a informação técnica 5.927/2021, devendo-se levantado o respectivo auto.
Processo número 5/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de legalização do processo número 5/2021, de acordo com a informação técnica 6046/2021, devendo ser levantado o respectivo auto. Processo 69/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de legalização do processo número 69/2021, de acordo com a informação técnica 6093, devendo ser levantado o respectivo auto. Processo número 90/2021. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura do processo número 90/2021, de acordo com a informação técnica 5995/2021. Período de intervenção aberto ao público, não houve intervenções. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto, em relação à minuta de data, estamos todos confortáveis e de acordo com a mesma? Está então aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 16h46. Queria agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos acompanharam a partir de casa, a todos os senhores vereadores e também aos nossos trabalhadores. Muito obrigado a todos.